Novamente, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre as transformações da matéria, tá? Tá na página 357, se você for acompanhar por aí. As transformações da matéria é tudo aquilo que a gente coloca de uma forma, por exemplo, vou fazer um bolo. Como que tá a massa do bolo antes de colocar no forno? Ela não está líquida, com aspecto estranho? Depois que a gente coloca no forno, ela sai um bolo maravilhoso, não é assim que acontece? E o gelo? Eu coloquei água no estado líquido, quando eu vou tirar, ela está no estado sólido. Isso é uma transformação que ocorreu na matéria, tá? Isso que a gente vai começar a ver hoje. Existem 3 formas de ocorrer essas transformações. Existe a transformação física, a transformação química e a transformação biológica. As transformações físicas e químicas também são denominadas como fenômenos físicos e fenômenos químicos, que a gente vai ver daqui para frente, tá bom? As transformações físicas. Físico lembra lá do seu corpo, que é um corpo físico, que é aquilo que você tá vendo, tá? As transformações físicas, elas podem ocorrer a mudança de forma. No caso, eu vou pegar um papel. Se eu peguei um papel, a forma desse papel é essa. Eu amassei, a forma física dele mudou. Isso é uma transformação física. Eu peguei uma cenoura, comecei a cortar a cenoura vai voltar ao normal? Não, ocorreu uma transformação física também naquilo ali, tá bom? As mudanças de estado físico, página 358. Esse vocês já estão cansados de saber, né? Transformação do estado físico, do sólido para o líquido. Como que chama mesmo? Fusão. Do líquido para o gasoso. Como que chama? Vaporização. Do gasoso para o sólido. Esse é mais difícil. Sublimação. E do líquido para o sólido. Solidificação. Do líquido para que eu esqueci também. Tem mais um que é a condensação. A professora esqueceu aí o nomezinho. Mas vocês já estão craques nisso, que eu tenho certeza, né? Essas são as mudanças de estado físico. Por quê? Era uma coisa que a gente conseguia ver que aquilo estava líquido e ela então se transformou no sólido ou no vapor ou vice-versa. Já as transformações químicas, elas não mudam de uma coisa para outra. Aquilo sempre vai continuar sendo aquilo. Vamos pegar um exemplo de um bombril. Um bombril, quando ele é exposto lá à água, ao oxigênio fora do pacote, que é onde a gente tá, ele começa a criar uma ferrugem. O material continua sendo bombril, mas com as reações químicas que estão acontecendo, ele vai então criando uma certa ferrugem. Isso é transformação química. Por quê? Ocorreu uma reação química para aquele produto se transformar em outro. Na nossa casa ou em algum lugar que a gente conheça, também ocorre isso com portões, portas, janelas, que é o quê? Tá sempre exposto ao sol, ao calor, à umidade, e isso faz com que criem as ferrugens, tá? Então, a transformação química, ela ocorre porque aconteceu uma reação química, tá bom? Teve uma reação ali de um componente do ar, muitas vezes com o componente do ferro, com a água batendo constantemente, e isso fez a ferrugem, então. As evidências de transformações químicas. Pode haver a mudança de cor, tá? Alterar a cor. No caso, você tem lá uma camiseta e sem querer você derrubou um produto químico ali. Ali ocorreu uma reação química, que aquilo ali perdeu a sua cor, tá? Isso é uma reação química, é uma transformação química. A roupa vai continuar sendo roupa, mas não com a cor que ela tinha antes, ok?
Quando libera-se gás, no caso de efervescência. Se eu pegar um comprimido efervescente, ele vai continuar sendo comprimido? Mas nesse caso não vai acontecer isso, né, Pro? Se eu colocar o comprimido na água, ele vai acabar efervescendo, liberando os gases e mudando. Não vai ser mais comprimido, vai misturar junto com a água. Mas tem um exemplo aqui na apostila de vocês, que é com relação ao limão e o fermento químico, tá? Se você pingar umas gotinhas de limão lá no fermento, o fermento vai dar uma borbulhada, porque o fermento borbulha, por isso que a gente coloca ele no bolo, para ele fazer o bolo crescer, isto vai ficar bem gostoso pra gente. Então, essa é uma reação do fermento, tá? Que ele libera gás, formando efervescência. Outra tipo de reação química é quando se formam sólidos. Eu tenho lá uma água. Eu tenho uma solução, tá na apostila de vocês, página 360. Uma solução avermelhada e uma solução incolor. Conforme eu vou colocando a água em algo incolor, a água vai se transformando, vai mudando de cor, tá? Isso pode ser a formação de um possível sólido. Ou uma coisa mais simples para vocês é quando eu pego o leite, vou pegar um copo de leite e vou pingar umas gotas de limão. O limão, ele faz com que as propriedades do leite elas se juntem, fiquem mais unidas. E isso vai tornar parte daquele leite sólido, tá? Isso é uma reação química. E também tem quando vai aparecer chamas. Tem aí na página 361. É quando você colocou algum combustível e ali começa a sair fogo realmente. Tem aí uma panela com camarões pegando fogo, tá? Isso é muito utilizado na culinária. Nós não podemos fazer esse tipo de reação química, ok? Então, pode fazer atividade 1 no término da aula. A prova vai começar a próxima aula depois que você começa a assistir o próximo vídeo, depois que terminar então o exercício 1. Um beijo, até já!